Olá pessoal, tudo bem? Então, vou explicar aqui como é que a gente cria um ambiente de desenvolvimento para .NET usando o Visual Studio Code, né? Para isso, basicamente é instalar um bocado de programa passo a passo. Então, não vou fazer esses vídeos, que senão a gente iria se estender muito, mas aqui na descrição do vídeo faz o que precisa, né? Um passo a passo realmente do que precisa. Primeira coisa, criar uma conta no GitHub. Você vai lá no github.com, cria uma conta, é gratuito, já deixa funcionando. Se você já tem, ok. Se não, cria. Depois vai instalar cada um desses programas. Instalar o .NET 10. Aqui é o link do .NET 10. Depois o Visual Studio Code. Aqui é o link do VS Code. O modo usuário, né? User Mode, tá? Depois você entra no Visual Studio Code, quando você instala, ele pede para abrir, né? E quando já abre, você já adiciona a tua conta do GitHub, já deixa lá configurado tudo bonitinho. Quando você abre o Visual Studio, já pede para adicionar a conta do GitHub. Depois você instala o Git, né? Aí, bem, a gente não vai só instalar a gente não vai só brincar com .NET, então instala também o Python, uma coisa bem legal, só que o Python você utiliza o Python Install Manager. Se você utiliza o Microsoft, o Windows, né, da Microsoft, você pode instalar isso diretamente pelo Microsoft Store, né? Instala o Node, né, o nosso front-end, trabalhar um pouquinho com TypeScript. Quem trabalha com Windows também, além do VS Code, pode instalar o Visual Studio 2026. Ele tem alguns recursos bem legais mesmo. E finalmente a gente abre aqui o Visual Studio. Poxa, legal. Só que quando você abre o Visual Studio, você tem essas abas aqui. Aqui são os arquivos, aqui é você consultar, aqui é a parte gerenciador de código-fonte, aqui para você rodar e debugar as aplicações. E esse aqui, que é o legal, são as extensões. Então, nessas extensões, perceba que eu já deixei algumas pré-instaladas. E eu coloquei todas as extensões que eu estou utilizando aqui, não é? O SLint, o Preacher, o JIT-Lens, o C Sharp. O C Sharp, eu acho que quando ele instala, ele já instala esses outros dois, né? O C Sharp.NET Install Tools. Mas se não, você coloca os dois, né? Você pede para instalar. O GitHub Copilot, é a IA que vai te ajudar a programar. O Live Share é para você compartilhar sua área de trabalho lá com outra pessoa, então eu vou utilizar isso muito em sala de aula. Olha, analise, entre aqui no meu Visual Studio. Aí vocês vão entrar no meu Visual Studio. Nesse semestre nós vamos criar Web APIs, APIs Web, e para isso a gente precisa também ter um cliente REST para não ficar instalando Postman. A gente faz tudo isso dentro do Visual Studio. E criar documentação Markdown. Markdown está sendo muito utilizado pela IA hoje para você descrever seus projetos, tá? Então, isso é uma outra ferramenta bem legal. Isso para C Sharp. Se você for trabalhar com Python, tem outras extensões para Python. Se você for trabalhar com TypeScript, com React, com Vue, cada plataforma você tem algumas extensões que te ajudam a desenvolver naquela plataforma, tá? Então, não esqueça de fazer isso aí, de instalar. Montado esse ambiente, está aqui o meu Visual Studio. Que legal, né? A primeira coisa, quando você instalou o .NET, né? Quando você instalou essa extensão .NET Kit, ele vai criar para você esse botãozinho, criar um projeto .NET. Poxa, legal, vou criar um projeto .NET. E nesse projeto .NET, você tem vários tipos de projeto, né? O primeiro projeto que nós vamos criar é um aplicativo do tipo console. Aquele tipo os aplicativos que a gente criou no Python antigamente, né? Mas aplicativos console é aqueles aplicativos que não têm interface gráfica, né? É no terminal mesmo. Aí, então seleciona um aplicativo do modo console e uma coisa interessante do VS Code é que ele é baseado em diretório. Na verdade, o Visual Studio 2026 também está baseado em diretório, né? Mas aí você só precisa falar onde eu vou colocar os meus arquivos. Então, eu já tenho um drive T aqui, vou criar uma nova pasta AFIA POO,
Então, vou selecionar aqui esse lugar aonde vou instalar o meu projeto. AFIA-POO. Depois que eu defino aonde está... Opa, novamente. É que eu acabei clicando errado aqui. Então, vou lá novamente. AFIA-POO, legal. Selecionar aqui. Aí ele aparece aqui, qual o nome do meu aplicativo? A nossa aula 01, que a gente já fez aqui, né? Aula 01, ou nosso programa 01, né? Dou o nome do nosso projeto. Qual é o tipo da solução? Você seleciona o SLN X, que é o modelo mais moderno, então o SLN Solutions X. A gente vai explicar o que é o Solution, né? É... É uma solução, um conjunto de projetos. Aí apareceu esse código Create Project. Então é só clicar. Eu tenho a solução APO e eu vou colocar o projeto dentro de aula 01. Ok, eu acabei de criar dentro do meu AFIA-PO um projeto chamado Aula 01. O que significa isso? Significa, tá, que ao longo do nosso curso a gente vai criar vários aula 01, aula 02, aula 03, a gente vai criar várias coisas aqui. E aqui está o nosso primeiro projeto. Para rodar, gente, bem fácil. É só clicar aqui do ladinho, olha. Executar o arquivo relacionado a esse projeto. Na hora que executar, ele já faz a compilação aqui, vai no terminal, executa o meu terminal aqui e compila e faz o meu Hello World, né? Eu poderia aqui ter como é que chama? Console.clear, como eu mostrei para vocês, para ficar a telinha limpinha. Ctrl S, eu salvo, executo novamente, ele já dá o Hello World limpando a tela. Ele cria um arquivo executável. Onde é que está esse arquivo executável? Está lá dentro do diretório bin, né? debug.net, e está aqui o aula 01. É um arquivo, né? Ponto executável que você vê nessa aba. Está lá no arquivo /bin/debug. Se você acessar aqui o nosso explorador de arquivos, lá no Drive D, tá? Você tem o AFIA-POO, nosso arquivo de solução, onde eu tenho um subdiretório aqui, o meu projeto, aula 01. Dentro de bin, debug, eu tenho o meu arquivo aula 01, que é o nosso projeto executável. Bem, ok. É só para dizer que esse carinha aqui, ele reflete exatamente os arquivos do nosso Windows. Bem, fechamos. Está rodando, nosso primeiro programa fez aqui, já está bonitinho. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mandar para o GitHub, né? Para mandar para o GitHub, ele clica aqui, ó, Source Control. A gente cria coloca nesse ícone aqui. Clica em inicializar repositório. Então, ele já marca tudo aqui, todos esses arquivos já inicializados. Dou nome, init, commit, dá um yes. Acabei de comitar o meu projeto e agora vou publicar para o meu branch. Ele, quando manda publicar, ele pode mandar tanto para o repositório privado quanto para o repositório público. Vamos selecionar o repositório público e ele vai fazer todo o meu projeto. Já seleciono aqui. E eu, inclusive, você gostaria de rodar? Sim, né? O GitHub, ficar checando de vez em quando. E eu posso abrir diretamente o nosso projeto lá no GitHub. AFIA-PO, e já está meu arquivo aqui para todo mundo acessar, ele é público, né? Então, gente, todo o meu projeto, todos os meus projetos vão estar aqui, git.com, de AFIA-PO, a AFIA-PO, está aqui então o meu projeto para vocês poderem ficar acompanhando o que está sendo desenvolvido em sala de aula. Tá bom? Então, até as próximas aulas, gente. Um abraço.